Arigatou gozaimasu. Você que acompanha os nossos vídeos no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou o Monge Vieira, do Budismo Primordial, e hoje nós vamos responder a mais uma pergunta. Lembrando que o intuito do nosso canal é falar sobre o budismo, mas sem aquela teoria que só serve para massagear o nosso ego de querer ser intelectual. Mas sim vamos falar do budismo de uma forma prática, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que a gente realmente consiga fazer alguma coisa prática por nós e pelas pessoas à nossa volta. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje, eu já havia ouvido ela, só que de outras formas, mas parece que é uma dúvida que as pessoas têm constantemente. A pergunta é a seguinte: sinto que as pessoas se afastam de mim. Será que eu estou sob influência de energias negativas? Como eu disse, a intenção do nosso canal não é ficar falando de teoria, a gente vai direto na prática. E a gente vai direto na resposta também. A resposta é não, você não está sob energias negativas. Nós que somos budistas, não buscamos ficar culpando as coisas, as pessoas, as situações sobre o nosso sofrimento. Mas nós buscamos tentar entender dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria atitude, dentro do nosso sentimento e daquilo que a gente expressa, se isso é que não é a causa do nosso sofrimento. E uma vez que a gente reconhece a causa, a gente tenta melhorar sinceramente, sem ficar apontando o dedo, responsabilizando as pessoas e dizendo que é porque as pessoas não me entendem, é porque estou sob influência de espíritos, sob influência de energias negativas, é porque fizeram alguma coisa para que eu ficasse assim. Não é nada disso. A primeira coisa que nós devemos fazer no momento em que nós nos dedicamos à lapidação espiritual é justamente reconhecer aquilo que possa ser melhorado em nós. É muito fácil simplesmente ficar apontando como que os outros poderiam ser melhores para mim. Mas acontece que o mundo não vai mudar só porque eu quero. Se a água vai para baixo, ela não vai correr para cima só porque é a minha vontade. Eu tenho que procurar entender por que é que me incomoda o fato dela ir para baixo e se realmente eu preciso que ela vá para cima. Muitas vezes os nossos problemas são causados pela nossa própria forma de pensar e de agir. Só que, por causa do nosso ego, por causa da nossa vaidade, a gente acaba não enxergando as coisas dessa forma e acaba enxergando o defeito dos outros, sem de forma alguma entrar no mérito dos nossos, ou daquilo que eu poderia fazer para ser alguém melhor. Respondendo à pergunta, as pessoas estão se afastando de mim, muitas vezes porque elas não estão vendo ou não estão percebendo nada de bom. Então é culpa delas. Pode ser culpa minha. Será que eu estou conseguindo realmente expressar para as pessoas aquilo que eu tenho de bom? Muitas vezes acontece da seguinte forma: tem pessoas que elas realmente estão com os seus corações carcomidos pela ira, pela ganância, pela estupidez, pelo ego, pela vaidade, e dificilmente elas têm alguma coisa boa para mostrar para as outras. Essas realmente afastam as outras pessoas. Não estão sob influência de alguma coisa ruim, mas elas acabam sendo a influência ruim. E existem aquelas pessoas, a maioria, que elas têm um bom sentimento, elas têm alguma coisa boa, elas têm a vontade de ser feliz com alguém. Só que, por alguma barreira, seja a timidez, ou então até mesmo os próprios venenos, pode ser o seu ego, a sua vaidade, eu não vou expor meus sentimentos porque isso vai me rebaixar, ou então eu tenho muita vergonha de falar ou de mostrar qualquer coisa, acaba guardando os seus bons sentimentos
e acaba não transmitindo isso para as pessoas da forma que deveria. E assim as pessoas não vão conseguir entender o que é que eu tenho de bom. Elas vão ver as coisas que eu faço de ruim, porque aquilo que é ruim, naturalmente a gente acaba fazendo sem perceber. Você já notou como é muito fácil eu expor tudo aquilo que eu tenho de ruim em uma palavra? É só xingar a pessoa uma vez, eu já consigo colocar tudo aquilo que eu tenho de infernal no coração. Agora, se eu quiser expressar alguma coisa boa por alguém, por um grupo, enfim, é muito mais difícil. Eu preciso ficar dando voltas, eu preciso ficar lidando com essas minhas próprias barreiras para que eu consiga realmente fazer e expressar alguma coisa que as pessoas sintam e entendam como algo bom. E aí sim elas correspondam às minhas expectativas. Porque uma coisa é o que eu penso que eu sou. Uma coisa é o que eu penso sobre a minha personalidade. Outra coisa é como que as pessoas pensam e recebem a minha personalidade, tendo por base aquilo que eu transmito. Mas existe uma dica para que a gente possa lidar com essa dificuldade que a gente tem de transmitir para as pessoas o que a gente tem de bom. É um exemplo que um monge que fez uma palestra aqui na Catedral Nikkyoji, onde eu estou nesse momento, fez um certo dia. E eu gostaria que você prestasse muita atenção para que você pegasse essa dica. Diz da seguinte forma: em um programa da emissora NHK, vinculado no dia 2 de março de 1999, um professor chamado Tsutomu Kudo falava sobre o seu estudo. E o tema do estudo dele era que o seu rosto expressa mais do que a sua fala. Ele disse que ele passou a estudar essa área após uma frustração amorosa. Segundo ele, certa vez ele estava apaixonado por uma mulher e ele a convidou para sair. Mas no encontro, ele estava tão nervoso que o seu rosto mal esboçava qualquer expressão. Por dentro, ele sentia muitas coisas boas, mas por fora ele não tinha qualquer expressão. Ao final do encontro, a mulher lhe disse: acho melhor nós não nos encontrarmos mais. Você não parece feliz comigo. E assim acabou aquele encontro. Após esse episódio, o professor passou a se preocupar mais com as suas expressões faciais, com a forma de demonstrar os seus sentimentos na prática. Segundo o professor, quando se conversa com uma pessoa, as palavras exercem uma influência muito pequena sobre aquilo que nós estamos tentando transmitir. Já a expressão facial é a principal impressão que nós vamos deixar às pessoas. A transmissão de sentimento feita por meio da expressão facial é muito superior àquela feita por meio das palavras ou pela escrita. O professor Kudo ainda enfatiza a importância do sorriso, como sendo a expressão que tem o maior poder de transmitir. Inclusive, ele enumera 4 características positivas do ato de sorrir. Ele diz: o sorriso contagia. Quando você sorri, geralmente a pessoa sorri de volta, mesmo que sem querer. O sorriso atrai. As pessoas se sentem mais à vontade ao lado de alguém que sorri, porque parece que o ambiente é mais leve, é mais alegre. O sorriso clareia a comunicação. Mesmo quando eu estiver falando alguma coisa muito séria com alguém, se eu consigo fazer isso com a leveza de um sorriso, a pessoa entende muito melhor, ela recebe muito melhor aquilo que eu estou falando, se isso for acompanhado de uma expressão positiva. E o sorriso rejuvenesce o nosso semblante. A gente pode parecer um pouquinho mais jovem se a gente sorri mais. Quem fica carrancudo parece mais velho rápido. Algo simples, como um simples sorriso, é capaz de transmitir aquilo que eu tenho de bom. E é transmitindo aquilo que eu tenho de bom
que eu vou fazer com que as pessoas me entendam, fazer com que as pessoas sintam que eu tenho coisas boas também. Aí elas não vão se afastar de mim, pelo contrário, aí elas vão querer se aproximar, porque elas vão sentir que eu tenho uma boa energia. Não tem nada a ver com ser influenciado por energias negativas, por espíritos, ou qualquer coisa que seja, mas tem a ver com a minha atitude e a consequência dessa atitude. Se eu tenho uma atitude de expressar coisas boas às pessoas, com certeza eu vou ter uma consequência de que elas se aproximem de mim e os meus relacionamentos vão melhorar por consequência. Eu gostaria de fazer a leitura de uma citação de um grande mestre budista chamado Nissen Shonin, que fala justamente sobre essa questão de expressar o nosso coração. Diz da seguinte forma: mesmo havendo uma flauta, se não for soprada, não sairá som. Se houver um sino e ninguém bater, nunca soará. Da mesma forma, o interior do seu coração não será compreendido se não for expressado. Portanto, se você deseja que as pessoas realmente te compreendam e sintam aquilo que você tem de bom, você deve se esforçar, você deve exercitar, você deve realmente ter essa intenção de expressar para elas bem claramente aquilo que você tem de bom, mesmo que seja com um simples sorriso, que nós vimos é a melhor dica. Mesmo que você seja tímido, mesmo que você ainda tenha certas barreiras, pelo menos sorrir você pode, e sorrindo as pessoas vão sentir que você tem algo bom por elas, e assim vai melhorar as suas relações, sem que você tenha que se preocupar se tem influência de energia negativa ou coisa do tipo. Mas se preocupe sim com o seu coração e aquilo que você demonstra a partir dele. Para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, suas sugestões, suas críticas, suas perguntas. O nosso intuito é a gente poder explicar o budismo, conversar sobre o budismo de uma forma bem simples e prática. Se você deseja se aprofundar um pouco mais na teoria budista ou até saber como que seria o dia a dia de uma prática budista, venha até um de nossos templos, né? Converse com um monge e aí você pode tirar todas as suas dúvidas e até, se quiser, iniciar a sua prática budista diária, para que você possa também sentir os benefícios dessa prática. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até! Arigatou gozaimasu!